Você já pensou no coeficiente do déficit de brincar que a sua criança tem? Estava pensando isso observando as crianças aqui do nosso mundo. Um dos pressupostos da nossa pedagogia é o brincar. Então, as crianças têm muito tempo de brincar. O brincar, ele é livre, o brincar, ele é guiado, o brincar faz parte dos planejamentos, a ludicidade permeia os projetos pedagógicos. Então, as crianças, elas estão a todo momento nesse contato desse brincar. Tanto que somos questionados às vezes, mas elas só brincam. E o nosso ensino fundamental, ele é integral. E um dos propósitos do ensino fundamental ser integral é justamente para as crianças dos anos iniciais continuarem brincando. Teve um dia que tinha um grupo do fundamental, eles iam ter a primeira aula de inglês extracurricular. Eles têm na grade, mas a gente fechou uma turminha extracurricular também. Então, tinha sido combinado o horário. E na hora que o pessoal chamou eles para essa aula, para a primeira aula, eles não queriam. Eles estavam embaixo da casinha da árvore há mais ou menos 1 hora, fazendo uma brincadeira ali, montando um espaço com areia, com algumas pás, algumas coisas. E tinha mais 5 ou 6 crianças do fundamental entretidas ali naquele espaço que eles estavam criando. Quando eu percebi, eu fui lá e pedi, galera, metade de vocês tem esse compromisso de inglês agora. Ah, Ju, mas a gente tá brincando, a gente tá aqui brincando. Eu sei que vocês estão brincando, mas precisa ir pra aula. Elas passam aqui o dia inteiro, então elas vão embora a partir das 5 da tarde. As famílias chegam, elas querem continuar brincando. E este é o meu ponto. Se eu tenho crianças aqui, dentro desse espaço, que eu preservo o brincar, que a gente faz de tudo para a criança ser criança, que é justamente um dos nortes da nossa filosofia de educação. E para elas ainda, elas gostariam de ter mais espaço e mais tempo. E imagina para as crianças que ficam um dia inteiro, uma manhã inteira, uma tarde inteira, trancados dentro de uma sala. Ou que elas têm uma agenda de adultos. Tem a criança que tem a natação, vai ter o inglês, o taekwondo, o judô, enfim, jiu-jitsu, vai ter o balé, vai ter uma aula de ginástica para criança, que hoje em dia tem muito isso, funcional para criança e tudo mais, certo? Daí vai para aula, aí fica emparedado. Então, assim, não existe muito tempo do brincar. E aí eu fico pensando justamente isso. O que causa esse déficit de brincar a longo prazo? Então, eu queria que vocês pensassem um pouquinho nisso. Repara no seu filho, na rotina do seu filho, e veja se ele não está com uma rotina tão estruturada, e olha que a rotina é importante, mas veja se não está faltando brincar, se não está faltando espaço do tédio dentro do brincar dele, se não está faltando o momento dele ser só criança. Não uma criança que está sendo um projeto para um futuro. E isso precisa ser muito olhado com uma lupa, uma atenção de vocês, certo? Porque o que a gente sempre fala, o espaço da infância é esse, gente. São esses primeiros anos de vida. Ela está encurtada. Tem criança que às vezes com 9, 8 anos não sabe mais brincar. E eu acho tão lindo os nossos do fundamental com o pé no chão, com 11, com 12, às vezes sentado na areia, cavando um buraco, da mesma forma que os pequenos, né? Correndo ali de pé no chão e tudo mais. Por que a gente está tirando tanto esse brincar? Então, assim, repara nisso, olha com cuidado, porque a gente sabe, cada vez mais, a gente está com pré-adolescentes depressivos, pensando em suicídio, o índice de suicídio na adolescência aumentou, e eu bato na tecla, é falta de brincar, é falta de uma infância bem vivida. Cuidado com as prioridades que vocês colocam, cuidado com as projeções que vocês colocam nos filhos de vocês. Para resumir didaticamente, pega comigo o exemplo, as crianças do nosso ensino fundamental,
Elas têm um ensino integral justamente porque a gente prioriza que a criança tenha um dia leve. Não é puxado, não, muito pelo contrário. Elas têm um dia muito leve, gostoso e tranquilo. Elas têm bloco de aula, bloco de espaço de brincar, de alimentação tranquila, mais um bloco de aula, mais um espaço, sabe? Então elas têm um dia muito bem equilibrado. Tanto que a hora que elas sentam para uma aula de ficar 1 hora, às vezes 2 horas comigo nas minhas rodas filosóficas, elas ficam de boa, porque elas saem para brincar. Elas terminam ali 3h30, elas têm um lanche, depois das 3h30 e 5 elas brincam. E elas querem continuar a brincar. E aí, se você faz a conta, se o teu filho tem 7, 8 horas sem brincar, tá faltando muito. Presta essa atenção. Se ele é da primeira infância mesmo, da educação infantil, e tem menos espaço ainda de brincar, alerta vermelho. Então, alerta vermelho. Se teu filho não tem um período de brincar, alerta vermelho, certo? Se teu filho não tem o período de brincar e ainda está na tela, alerta vermelho, vermelho, vermelho ao quadrado. Aí mesmo o dano é muito grave. Uma coisa muito importante, tem uma parte do desenvolvimento que acontece justamente nesse brincar. Quando ela está ali experimentando, quando ela está testando possibilidades, quando ela está resolvendo o problema, quando ela está se desafiando. Então, assim, se ela não tem esse espaço, gera uma lacuna no desenvolvimento dela. Aí não é mais um déficit de brincar, é um déficit de desenvolvimento. E aí me fala, como que vai preencher isso quando for adolescente, quando for adulto? Não vai. Não vai. Olha os vazios lá na frente que pode gerar. Então, assim, pela defesa do brincar, sempre. Essa escola existe para preservar a infância e toda vez que eu penso em algumas coisas que eu fico assustada, né? Como eu visualizei essa questão de crianças que brincam tão pouco, eu penso, não, vamos seguir aqui no nosso mundo resguardando esse brincar.